Olá, querido amigo, tudo bom? Hoje é terça-feira, dia do nosso estudo Ouvindo a Voz de Deus. Queria mostrar para vocês novamente a capa. A câmera fica um pouco virada aí, a letra, mas você vê, porque você pode até ter em casa, se você quiser, como eu já avisei. A gente pode estar dando um jeito de entregar a você esse estudo. Eu posso utilizar algum amigo, pastor, que mora próximo de você para entregar, ou enviar até pelo correio, ou quem sabe até pelo WhatsApp, tá certo? Procure se você tiver interesse em ter o físico. E também eu estou sempre explicando que o nosso estudo aqui, ele é perguntas e respostas. Eu vou te mandando aqui a pergunta e depois eu dou o texto bíblico para que você ache na Bíblia e aí você possa responder. Então eu dou a dica que quando eu fizer a pergunta, você pode dar uma pausa, aí você vai ler na Bíblia, tá certo? Eu vou sempre colocar aí os textos bíblicos para que você procure e veja com calma. E assim a gente vai fazendo. Então eu não vou abrir todos os textos na Bíblia. A gente vai comentar e o principal aqui é para você aprender sobre a temática bíblica. Olha, por exemplo, hoje tem um tema bem interessante, a origem do mal. Você já se perguntou isso? Por que do sofrimento? Porque existe um Deus de amor, mas as pessoas sofrem, ficam doentes. Às vezes pessoas boas morrem. Até tem uma ilustração que eu achei interessante, que ela é real, né? Que uma certa cidade pegou fogo e correu o corpo de bombeiro para tentar ali resolver. E muitos lugares pegaram fogo. E aí o que acontece? Pegou fogo no hospital, pegou fogo no orfanato, só que o depósito de bebida não pegou fogo. E muita gente falou, rapaz, por que dois lugares que muita gente precisa, importantes, pegou fogo e Deus não livrou esses lugares, mas permitiu pegar fogo, não pegar fogo no depósito de bebida. Então, às vezes as pessoas colocam Deus como culpado de tudo. Por que Deus não fez isso? Por que Deus não fez aquilo? Então a gente vai estudar hoje e aprender melhor sobre a origem do mal. Será que Deus tem culpa? Será que tem a ver com o Senhor essa origem do mal? Então fique conosco, esse estudo será importante para você. A nossa primeira pergunta de hoje é: de quantos anjos é composto o exército de Deus? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem que ir primeiro estudar no céu para depois compreender o que veio desenrolar aqui na terra. Então essa pergunta tem como resposta lá em Apocalipse 5, verso 11. Vou repetir a pergunta. De quantos anjos é composto o exército de Deus? Apocalipse 5, verso 11. É composto de milhares de anjos. Até diz miríades de miríades, né? Então são milhares de anjos. As escrituras declaram que os anjos foram criados por Deus. Colossenses 1, 16. E são ministros enviados para auxiliar aqueles que vão herdar a vida eterna. Hebreus capítulo 2, verso 16. Então aí os anjos, eles servem para isso, para adorar a Deus e ajudar aqueles que vão receber a vida eterna. Segunda pergunta: que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Ezequiel 28, versículo 14, 15 e 17. O livro de Ezequiel é interessante que ele fala sobre esse querubim, esse anjo que era responsável ali, né, pelos outros anjos. Então depois você lê principalmente o capítulo 28 todo, mas a gente vai destacar aqui alguns versos. Então 14, 15 e 17. Então, que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Olha, ele era perfeito em seus caminhos, até cometer iniquidade. Iniquidade é transgressão da lei de Deus. Então a função de Lúcifer no ambiente celestial era de importância singular. A expressão querubim da guarda é uma tradução da palavra hebraica soquer, que significa cobridor. Ele se achava vinculado à administração do governo de Deus. Então ele não era um anjo comum, ele era um anjo importante, mas acabou com isso, né, usurpando, crescendo em seu coração, querendo ser igual a Deus, e quebrou a ligação que ele tinha com o Senhor. Lúcifer era o primeiro em honra depois do amado Filho de Deus. Houve um tempo que a alegria de Satanás era executar a ordem divina, mas ele se perdeu no meio do caminho. A gente vai estudar sobre isso também. Terceira pergunta: que outros pecados esse anjo cometeu? Isaías capítulo 14, 12 a 14. E a gente vai fazer um verdadeiro ou falso, né? Eu vou aqui dar algumas afirmações e comentar algumas que não são verdadeiras. Então, primeiro,
queria assentar-se no trono de Deus. Isso é verdade. O texto de Isaías 14, 12 e 14 diz que esse foi o erro dele. Ele usurpou o trono de Deus. Segundo, pretendia ser semelhante ao Altíssimo. Então ele não queria só parecer, ele queria ser igual. Usa a palavra semelhante, mas na tradução seria igual. Então ser igual a Deus é perigoso usar essa expressão. Queria o lugar de Deus e ser adorado. Esse é o grande problema. Lembra que a gente até falou aí na lição, se você for olhar na lição de jovem dessa semana, a gente está falando sobre o aspecto do sábado que envolve adoração. Então Satanás, ele engana as pessoas, leva as pessoas ao erro, porque ele quer adoração para quem? Para si mesmo. E por fim, uma afirmação, né, que é falsa, é que ele amou a Deus. Não, ele errou, ele não amou a Deus, por isso que ele fez todas essas coisas. Quarta pergunta, qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Apocalipse 12, 7 a 9, que diz que houve no céu uma grande peleja, né, uma grande batalha entre Cristo e Satanás, e ele foi expulso do céu. Então ali Satanás e seus anjos, eles foram expulsos do céu, porque agora ele estava contaminando, né, estava pregando mentira, e para o bem dos outros anjos Deus teve que tirar. Alguns podem até perguntar, por que Deus não destruiu logo ele? Porque ele pregava a mentira de que Deus queria uma adoração obrigada. E se Deus o matasse, ele estaria certo, porque estaria provando que Deus não permite que as pessoas tenham opinião contrária. A história da humanidade, de a gente passar por todos esses problemas junto a Satanás, é para que todos fiquem cientes que ele estava errado. Deus permite, amigo, você se perder. Deus permite você escolher o erro. Só que lembre-se, tudo terá uma consequência. Em fazer a vontade de Deus terá uma consequência boa. Em fazer a tua vontade, você colherá também os frutos disso, que na verdade não são frutos de justiça, mas frutos amargos, né? Quinta pergunta, que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Gênesis 2, 15 a 17. O que é que diz lá? Deus disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comeres, certamente morrerás. Deus ali estava explicando ao casal, olha, estou deixando vocês como governadores de tudo, mas a única coisa que vocês não podem fazer é comer desta árvore. Não é que a árvore tinha um problema, não é que ela tinha um fruto diferenciado, era apenas uma prova de obediência. Deus hoje em nossos dias nos deixa a prova de obediência, seja no casamento, seja nas finanças, e a gente honra a Deus quando cumpre aquilo que ele deixou como prova de fidelidade. E o casal ali errou de não cumprir a vontade de Deus e caiu no engano de Satanás, porque Satanás chegou para a mulher e disse, é certo que não morrerás. Então a mulher estava doida para ouvir uma desculpa para comer, para fazer o erro, e acabou caindo na história de Satanás. Então por isso, amigos, ouça quem? A Deus, né? A outra pergunta aqui, sétima, que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Gênesis 3, verso 15. Jesus Cristo, descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente, né? Que diz que o descendente pisaria a cabeça da serpente. Então, ele deixou claro que haveria um resgatador. Mesmo o homem pecando, Deus já havia prometido para alguém o salvar, que era Jesus Cristo. Eu gosto do livro História da Redenção, que diz que quando estava ali a Trindade conversando, quando criou a humanidade, Jesus se ofereceu que se o homem falhasse em sua prova de obediência, ele viria a morrer. E você pode se perguntar, se só Eva tivesse comido, Jesus viria morrer por ela. Se, como comeu o casal, Jesus veio morrer por ele e por todos aqueles que pecaram, que somos nós, né? Porque em pecado, nossa mãe já nos concede. Então Jesus veio morrer por nós também. A outra pergunta, de que maneira Satanás nos engana hoje? 2 Coríntios 11, 14 e 15, Mateus 24, 24, diz assim, transformando-se em anjo de luz, realizando sinais e prodígios. A Bíblia chega a dizer em outro versículo que, se possível, ele enganará os eleitos de Deus. Então ele foi um anjo de luz e às vezes, mas ele virá como anjo de luz. E por isso que, por ter uma visão errada dele, muitos vão achar que é um anjo do Senhor. E muitas das vezes cair no engano de Satanás. E seus anjos assim fazem também com muitos. Nona pergunta. Contra quem o inimigo está especialmente irado nos nossos dias? Apocalipse 12, 12 e 17. Então,
diz lá, irou-se o dragão contra o descendente da mulher, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em quem? Em Jesus. Eu estou me direcionando aí já para o verso 17. Então, ó, ele está irado com quem guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Está vendo aí os mandamentos? Ficamos atentos aí que é contra isso que o inimigo está chateado. E aí a última pergunta, como nós é possível vencer Satanás? Efésios 6, 10 a 18. Muito bom esse texto que é sobre a armadura de Deus. Então, ó, revestivos de toda a armadura de Deus, tendo o escudo da fé, seguindo a palavra de Deus e orando em todo o tempo. E ele fala o capacete da justiça, né? Então, assim, é revestindo-se do Senhor, queridos. A gente só vencerá esse inimigo de nossas vidas, se a gente confiar em Deus e colocar Ele primeiro em nossa vida. Vamos então recapitular o estudo de hoje. Lúcifer era um anjo de quê? De luz, e quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente, e o mal se originou aonde? No céu, no coração desse anjo livre, e não com Deus. Lúcifer cometeu iniquidade, que é desobediência à lei de Deus. Ele enganou os anjos e tem enganado a muitos através de sinais e o que? Prodígios. Sua ira é contra os que seguem os mandamentos de Deus. Então, onde foi que surgiu o mal? No coração de Lúcifer. Culpa de Deus? Não, porque os anjos eram livres para decidir. E assim como nós também somos livres. Então, o mal que a gente vê hoje, queridos, foi originado por Satanás e originado pelo próprio homem que tem livre-arbítrio. Aí você vê que o próprio homem, ele é maldoso, ele faz o que é errado e o que é contra a vontade de Deus. Por isso que a gente precisa se santificar e dizer como Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos tomar algumas decisões hoje nesse estudo. Primeiro, ó, creio que o mal surgiu com o anjo criador. Você crê assim? Segundo, no grande conflito entre o bem e o mal, quero ficar no lado de Deus e sua palavra. Amém? Terceiro, desejo me revestir de toda a armadura de Deus e seguir suas orientações. Meu convite para você é que hoje você escreva aí no comentário, eu quero me revestir do Senhor. Escreve aí, eu quero me revestir do Senhor. Ou então coloque assim, eu quero vestir a armadura do Senhor. Mas que Deus te revista, meu querido, com o seu poder, com o teu Espírito Santo, com a sua palavra, para que você resista ao inimigo e alcance a salvação eterna. Amém? Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, por mais um estudo. Obrigado por permanecer conosco. Que a tua graça e o teu poder permaneça em nossos corações. Que a alegria da salvação seja constante em nossa vida. Ilumina, Senhor, a nossa vida. Nos dê uma boa noite em tua presença. E desejo cada vez mais de aprender da tua palavra. No nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, quero só avisar vocês, o próximo estudo é o plano da salvação. Muito bom esse tema. Conto com vocês. Próxima terça, a gente vai estar em outro cenário, que eu já vou estar na Bahia e vou gravar lá na casa de minha mãe, tá certo? Pra gente não perder aí o nosso estudo das terça-feira, 19 horas. Um abraço então, queridos. Tchau, tchau.